Mas agora eu quero considerar aquela superfície esquisita que o tal do Möbius deu uma torçãozinha e construiu assim. Lembram disso? Que eu falei agora há pouco? É esta superfície que aqui está em tamanho grande e construída de maneira mais rígida. Essa superfície que eu disse já, que se chama banda de Möbius, cinta de Möbius, né? E que nós apelidamos, a partir de Lacan, de contrabanda, em contraposição à banda euclidiana. Por que eu vou chamar de contrabanda? Vocês vão ver já já. Vamos perguntar a essa superfície, concretamente, se ela costuma se comportar como esta superfície euclidiana. Será que ela se comporta matematicamente do mesmo jeito? Vamos retornar, então, a todas as perguntas que nós fizemos à banda euclidiana. Em primeiro lugar, ela divide o espaço em dois, ou seja, considerando só a sua superfície, como na euclidiana, que nós vimos que tem duas faces, uma azul e uma amarela. Eu pergunto, eu posso colorir cada face dessa de uma cor e continuamente passar e elas não se misturarem? Por quê? Porque ela tem duas faces? Isso é verdadeiro? Para saber isso, eu convido vocês a terem a paciência de repetir isso em casa, se quiserem, e passarem por cima dessa superfície uma linha mediana. Fazerem todo o encaminhamento, riscando a superfície, e voltar ao ponto de partida. Quando isso foi feito na superfície de Euclides, na superfície bilátera, tá? A linha percorria uma face e deixava outra face sem nenhum risco, porque ela não atingia a outra face. Quando nós fazemos isso sobre uma superfície de Möbius, sobre uma superfície construída com essa torção de 180 graus, você verá que você percorrerá toda a superfície com o traçado, voltará ao ponto de partida continuamente e não fica nenhum lado sem o desenho. Essa torção que há na superfície produz uma continuidade tal que, se eu me encaminhar sobre ela, voltarei ao ponto de partida e não terei um outro lado para apresentar. Não é mágica, é concreto. Qualquer um de vocês pode construir isso. Tá? Olha, que inferência eu tiro de um acontecimento como esse? Que esta superfície, magicamente ou logicamente, melhor dizendo, tem apenas um lado. Ela tem apenas uma face. Eu seguro com meus dedos e penso que estou segurando duas faces, mas logicamente, percorrendo o objeto, enquanto tal, ele só tem uma face e eu me encaminho continuamente sobre ele a partir de um ponto, regresso ao ponto de partida sem deixar nenhum lado virgem dos meus passos. Pronto, já começou a ficar esquisito, porque apareceu um objeto matemático, uma superfície construtível, né, verificável logicamente e concretamente, que tem apenas uma face, não tem duas. Essa superfície, portanto, que tem uma face só, eu não posso dividir o espaço, falar deste lado e deste, porque eu estou no mesmo lado, eu sempre estou no mesmo lado. Não posso pintar de duas cores, porque as coisas vão se fundir, misturar numa só. Essa superfície, os matemáticos a chamam de unilátera. Lembram que eu chamei a outra de bilátera? Esta é unilátera. Ela tem apenas uma face, quando a outra tem duas faces. Aí eu havia mostrado na superfície de Euclides, na superfície bilátera, que ela tem duas margens, lembra? Eu corto aqui e corto aqui. Eu vou pegar esta superfície unilátera, uma banda de Möbius, uma contrabanda, e me perguntar, eu estou pegando assim, parece, né, sensorialmente, que tem duas margens, mas a prova que eu fiz eu vou repetir. Eu me coloco ao lado de uma margem e vou rabiscando o meu percurso, né? Percorro a margem por inteiro e volto ao ponto de partida. No caso da superfície de Euclides, uma das margens ficou intocada, lembra? Porque ela está distante. O que acontece aqui de esquisito, e qualquer um pode provar, é só fazer o desenho em casa, né? É que eu percorro sempre a margem, retorno ao ponto de partida e não encontro outra margem, porque toda a margem está desenhada com o percurso dos meus passos.
Então, essa superfície, além de ser unilátera, de ter uma só face, essa margem que eu acompanho é uma só, ela não tem duas. A continuidade plena da margem e ela retorna sobre si mesma sem ficar outra margem disponível. Aí eu pergunto, como perguntei na superfície euclidiana com essas setinhas, se vocês se lembram. Eu pergunto, essa margem comprovadamente única dessa superfície unilátera, quantas bordas ela tem? Lembram da borda? Que eu posso abordar vindo de fora ou vindo de dentro. Eu estou à margem de um rio, né? Eu estou à margem de fora ou de dentro? Eu estou na canoa ou eu estou na terra? Não é isso? Bom, cá tenho eu uma superfície unilátera, tá? Que tem apenas uma margem, e eu quero saber como abordar essa margem, se eu posso vir de fora ou de dentro. Qual foi a prova que eu fiz? É desenhar a setinha, né? Que eu fiz com a tesoura. Eu posso desenhar a setinha toda para um lado só, e se eu voltar ao ponto de partida desenhando essa seta, ela continuará sempre virada para dentro. A outra setinha, viro para fora, ela volta virada para fora. Então, eu vi na superfície de Euclides que ela tem duas margens, duas bordas, não foi isso? Tentem fazer isso sobre uma superfície de Mébius, como esta que está aqui. Vocês não vão conseguir. Por uma razão simples. Ela tem uma só face, uma só margem. Eu pego uma setinha dessas, por exemplo, essa que está virada aqui para o lado da minha mão esquerda, não posso dizer para dentro, porque eu não sei, né? E eu repito esse desenho ao longo da margem até voltar aqui. Vocês sabem que só tem uma margem, portanto ela vai passar aqui e vai passar do lado de cá, não é isso? Se ela passou aqui, continuamente ela vai chegar aqui, não é verdade? Quando ela chegar aqui, ela chega virada ao contrário. Eu desenhei para o mesmo lado. Eu estou louco? O que aconteceu? Eu desenhei sempre virado para cá, ela apareceu virada para o outro lado. Será que tem outro lado? Vai ver que não tem outro lado. Vai ver que o lado é um só. Isso significa que eu não posso abordar uma banda de Mébius, uma superfície unilátera, né? Se ela tem uma margem, eu não posso abordá-la senão sempre do lado qualquer, porque ela só tem um. Não tem duas bordas. Cada margem tem apenas uma borda. Já notaram? Tudo é um só nessa superfície. Tudo é um. Uma face, uma margem, a margem só tem uma borda. Aí eu pergunto, os pontos são orientáveis? Eu posso me orientar sobre a superfície se eu estou girando para a esquerda ou para a direita? O que foi que eu fiz na superfície euclidiana para procurar alguma orientação? Eu tracei, não foi? Aquele círculozinho em volta do ponto e continuei desenhando esse círculozinho virado para o mesmo lado, sempre para a direita ou sempre para a esquerda, até ele voltar ao ponto de partida, e eu descobria que eu posso orientar os pontos para um lado ou para outro, não é isso? Para a esquerda ou para a direita, porque eles se comportavam direitinho. Vocês vão ver, se vocês tiverem a paciência de fazer isso em casa, é um brinquedo que vocês levam para brincar hoje, né? Se tiverem a paciência de fazer isso, vocês desenharão um pontinho, como este aqui que está destrógeno, girando para a direita. Vocês vão desenhá-lo sequencialmente até voltar ao ponto de partida e vão ter a surpresa de ver que quando ele passou pelo mesmo lugar de onde você iniciou, né, mas não no mesmo ponto, passou aqui atrás, se é que tem atrás, ele virou ao contrário. Ele era de direita e ficou de esquerda. É só vocês botarem contra a luz e vão ver que um ponto que vocês desenharam do começo ao fim do percurso, sempre girando para a direita, passa, né, pelo mesmo lugar, virando para a esquerda. Por quê? Porque os pontos aqui não são orientáveis, dizem os matemáticos. Se eu estiver me caminhando em cima de uma superfície dessa sem outra referência, eu nunca saberei se estou girando para a direita ou para a esquerda. Isso é muito importante na ordem das estrelas, né? Na microfísica. Essas coisas são importantes, porque não funciona bem como o nosso mundo euclidiano de todos os dias. A coisa lá é meio diferente.